Olá, saudações aí para você que está vendo esse vídeo, vocês, né? Para quem não nos conhece, eu sou o Vitor. Eu sou a Marina. Nós estamos muito felizes aí com a oportunidade, né, de fazer parte desse projeto, tá? Quando o Afonso, né, e a Cláudia nos procuraram, nós ficamos bem felizes, né, por poder participar. E aí quando a gente também discutiu a questão do tema, né, com eles, foi muito legal porque a gente viu o quanto tinha a ver, né, com o que Deus, né, tem falado com as nossas vidas, com o que temos aprendido aí nesses dias. Então, o tema, né, que nós vamos falar tem muito a ver com a nossa história, né, com aquilo que nós vivemos aí nesses 10 anos, né, então, quase 10 anos, né, agora em 10 de julho nós completamos, né, 10 anos de casados, e sem dúvida com muitos ensinamentos, muitos problemas também, muitas dificuldades, mas muita graça, né, do Senhor para viver todos esses anos, né, e sabendo, né, que existe um propósito maior, né, de tudo. Então são 2 filhos, né, por enquanto, né, como diz a Marina, né, então Que venha mais. quem conhece a gente de perto sabe, né, o porquê desse por enquanto, né, mas assim, é fato que esse assunto, né, o tema que nós vamos tratar aqui é o propósito do casamento, né, Com foco na abertura aos filhos. com foco na Queremos ser abertura. abençoados. Isso aí, com foco na abertura aos filhos, é algo que realmente Deus tem falado, insistido, né, ensinado, trabalhado, sabe, o nosso coração, a nossa visão, a nossa forma de pensar, nossa mente, né? E sem dúvida nós queremos que, como o Senhor tem nos abençoado, né, com esse tema, com esse assunto, Ele também abençoe cada um de vocês aí como casal, né, para que a gente dentro de uma visão cristã, né, porque a gente vai falar totalmente dentro, né, do propósito de um casamento cristão, né, que é o propósito no qual nós estamos inseridos, vocês, né, que se inscreveram nesse encontro também estão, né, o quanto isso é urgente, o quanto isso é importante, o quanto isso precisa ser falado nesses dias, né, e o quanto nós, né, enquanto representantes, né, de Cristo, como família, né, precisamos estar atentos, né, a esse chamado, né, a essa missão que o Senhor nos deu aí com o nosso casamento, tá bom? Então a Marina vai iniciar, né, e a gente mais uma vez reforça aí essa questão, né, que realmente você receba aí uma tradução do Espírito Santo, né, para a vida de vocês, assim como ele tem traduzido, né, para nós muita coisa e nos ensinado, que o Espírito Santo também traduza aí nos corações, né, de cada um de vocês, na casa de vocês, essa mensagem e essa partilha, essa conversa que a gente quer ter aqui. Bom, nós fomos convidados, então, como o Vitor disse, para falar a respeito do propósito do casamento, né? E nós vamos falar aqui dentro de uma perspectiva bíblica, né? Dentro daquilo que Deus espera e o que nós também estamos tentando viver, né? Nós não queremos também nos colocar aqui como um casal que já vive tudo isso, né? Nós estamos tentando viver isso que nós entendemos que Deus tem para nós como casal e o que Ele sonhou de fato para o casamento, né? Bom, nós entendemos que o propósito do casamento ele deveria ser, né, o de dar ao mundo o testemunho do casamento entre Cristo e a igreja, né? Então, esse relacionamento de aliança que nós temos, né, que nós trocamos as alianças lá diante do altar e prometemos, né, sermos fiéis até a morte, né, e até que a morte nos separe, isso por si só já eu entendo assim que representa essa grandeza, né? E
do relacionamento que Cristo quer ter conosco como igreja, né? Então, quando nós, como um casal cristão, mantemos essa aliança, nós estamos dando testemunho ao mundo, nós estamos apontando para o mundo que existe um casamento que será eterno, né? Que se dará na eternidade. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, é isso, né? E outra coisa também que nós entendemos como um propósito do casamento, que é não para que os cônjuges, né, o esposo e a esposa, sejam satisfeitos um com o outro, né? Na realidade, nós só conseguimos nos satisfazer em Deus, né? Eu não posso achar ou dar essa missão para o Vitor de me fazer feliz, né? Porque isso é algo muito pesado para qualquer ser humano, né? E eu não tenho condições de fazê-lo completamente feliz. Isso quem faz é só Deus. O que nós vivemos dentro de um casamento, claro que nós temos momentos muito felizes, porque Deus nos proporciona isso dentro do nosso relacionamento, mas o que a gente faz é assim, nos servirmos um ao outro, né? E realmente Deus, ele pode usar o casamento como um meio de santificação, né, amor? Sem dúvida. E quando você, né, a Marina falando dessa questão, né, de tirar esse peso, né, essa responsabilidade, né, que às vezes você pode ter aí como casal, né, pensando assim, poxa, eu tenho a responsabilidade, tenho o dever de fazer a minha esposa, né, feliz, né. E isso às vezes é pesado, né, porque mais do que essa preocupação, né, do que nós podemos fazer, né, na vida do outro, é o que Deus pode fazer em nós, né, por meio de nós, né, para o outro, né? Então eu acho que quando a gente se abre, né, nesse sentido, né, de ouvir a Deus, né, e buscar nele, né, o que a Marina precisa, porque melhor do que eu, né, consigo entender, às vezes fala assim, nossa, é tão difícil entender, né, as mulheres, né, tem toda essa questão, né, e às vezes a mulher pensa a mesma coisa, né, que nós às vezes somos muito calados, né, a gente não é de expor tanto, né, as coisas, né, e assim, Deus nos conhece, né, com profundidade. Então, quem melhor do que Ele, né, para me mostrar, né, de fato o que a Marina precisa, né? Então, o Vitor não tem a menor condição, né, de satisfazer a Marina ou de entender a Marina. Mas o Vitor em Deus, né, ouvindo a Deus, né, estando com Ele, sem dúvida, né, vai conhecer profundamente a necessidade da Marina, né, a necessidade dela como esposa, como mulher, e certamente isso vai gerar uma comunhão, né? A comunhão, né, entre o homem, entre a mulher, né, ela é fundamental aí, né, para que Deus, né, atue na questão da geração, né, de novas vidas. Então, quando a gente fala, né, da necessidade de gerar, né, de ter filhos, né, isso só é pleno, né? Só é adequado, só é condizente, né? Com algo realmente genuíno do propósito de Deus para o casamento, quando existe essa comunhão, né? Essa comunhão do casal, essa comunhão, né? Que só vem por meio da presença de Deus, né? Do Espírito Santo na minha vida, na vida da minha esposa, né? E traduzindo, eu gosto dessa palavra, né? Já falei no começo do vídeo, mas assim, o Espírito Santo ele traduz, né? Eu ouvi, acho que uma pregação, né? Acho que foi o Pedro, se eu não me engano, né? Que falou isso em uma pregação, né? E me marcou bastante essa questão, né? Da capacidade que o Espírito Santo tem de traduzir, né? Tanto a própria palavra, quanto uma mensagem, quanto uma pessoa, quanto uma situação, né? Então, às vezes você está com dificuldade aí, né, de entender o seu cônjuge, né, de entender a sua esposa, né? Esteja com o Senhor, né? Tenha mais tempo com Ele, né? Comunhão com Ele, que com certeza isso vai gerar em você ainda mais conhecimento, ainda mais, né, condições para conhecer o seu parceiro, né, a sua parceira, e vocês vão ter um relacionamento de comunhão, né, muito bacana, baseado nessa questão do Espírito Santo, né, atuando aí na sua vida e na vida
da sua esposa, né? Então, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais, sem dúvida, né? Isso eu acho que é uma máxima, né? Que inclusive a gente experimenta na prática. Quem tem filho sabe, né? Mas o quanto, né, os filhos eles mudam, né, a nossa lógica, mudam as nossas prioridades, né, a nossa forma, né, de encarar a vida, enfim, né, o quanto eles têm o poder de transformar eles, né, como instrumentos de Deus mesmo, né, de mudar a nossa visão, né, o nosso foco, né, então é muito bom isso, né. E aí a gente tem essa questão, né, amor, aí falando da questão, né, de o dom mais excelente do matrimônio, né, ser os filhos, né, como que isso, o que isso representa, né, será que todos os casais, será que nós, né, como casal, né, no começo do nosso casamento, né, sem certeza, né, que nós não tínhamos essa visão, né, de que os filhos são um dom, né, excelente, né, o dom mais excelente, né, do matrimônio. E os filhos, eles são fruto, né? Eles são aquilo que Deus nos dá, né, como recompensa dentro do matrimônio, né? Então Deus tem alegria de gerar os filhos, né? Nós entendemos que, e nós aprendemos, né, nessa questão da paternidade, que Deus é pai, e Deus é pai que quer gerar filhos na terra. E por meio de quem ele vai gerar esses filhos? Por meio do casamento, da família que ele mesmo instituiu, né? Então, nós entendemos que Deus quer gerar filhos espirituais, com toda certeza, aqueles que se convertem, mas Deus também quer gerar literalmente os filhos, né? Essas pessoas precisam existir, né? E o que nós temos assistido hoje, infelizmente, na nossa cultura, é algo que vai completamente ao oposto disso, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, né? Aonde está a nossa visão com relação aos filhos, né? Dentro do casamento, será que nós já estamos tão contaminados ao ponto de considerar que os filhos hoje eles vão ser uma escolha, uma opção, né? Se eu quero ou não quero ter, se um cachorrinho basta, né? E já é a minha família, ou nós vamos entender, peraí, mas se os filhos são a recompensa, por que eu não desejo esses filhos, né? Por que eu não quero que eles venham? O que tem acontecido na realidade, né? Então, em muitos casos nós estamos assim contaminados mesmo com essa cultura e essa influência, né? Então, assim, agora uma coisa assim que é importante, né? Que eu gostaria de lembrar, que a gente gostaria de lembrar um pouco vocês, né? Eu e o Vitor, nós nos casamos na Igreja Católica, né? Pode ser que muitos de vocês tenham casado na Igreja Católica e pode ser que muitos tenham se casado com um pastor, né, numa igreja evangélica, enfim, de outra maneira que não na Igreja Católica. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: quando nós nos casamos, né, nós fizemos os votos diante do padre. E dentre os tantos votos que o padre mencionou, um deles né, se nós estaríamos dispostos a receber os filhos que Deus nos enviasse. Nós dissemos sim. Né? Só que assim, um mês antes do casamento, eu já tinha procurado uma ginecologista e ela já tinha me receitado uma pílula anticoncepcional. Inclusive, eu já estava tomando essa pílula antes de começar ali o nosso casamento. Então, assim, quando eu prometi isso, quando nós prometemos isso, né, amor, a gente tava na visão de todo mundo, acho que da grande maioria, né? Beleza, entendeu? A gente tá prometendo isso, mas vamos seguir o barco, né? E vamos nos proteger, vamos evitar, porque é aquela mentalidade, né? Pelo amor de Deus, não pode vir um filho, não pode atrapalhar isso aqui. Então, assim, eu queria, a gente está querendo relembrar um pouco isso, assim, até para nós nos lembrarmos, assim, até que ponto nós realmente estamos nos comprometendo naquilo que nós prometemos. No nosso caso, foi diante do padre. Aí, de repente, alguém aí que, né, algum casal que não se casou diante do padre fala, ufa, tô livre, né? Tô livre porque não prometi, então não tô devendo nada para Deus. Mas aí existe algo muito importante que a gente precisa lembrar vocês, não só vocês, como nós também temos nos lembrado, né? Estamos nos lembrando a respeito disso.
de que biblicamente os filhos são sim desejáveis dentro de um casamento, né? Por que eles devem ser evitados, né? Nós vamos falar um pouquinho disso melhor, nós vamos detalhar um pouquinho mais na segunda parte, né? Vamos falar um pouquinho da parte prática disso, né? Também nós não estamos alienados, sabemos que vivemos no século XXI, ano 2020, todo mundo tem conta para pagar, né? A gente não tá ficando louco, né? Mas vocês vão achar a gente louco, mas também não tem problema, né, amor? A gente já tá acostumado. A questão é até que ponto nós realmente estamos comprometidos com a vontade de Deus para nós dentro do nosso casamento. E aí o Vitor vai ler aí alguns versículos lembrando a respeito dessa questão dos filhos na Bíblia, né? Onde é que a gente tem referência disso? Começar lendo um pouquinho sobre Mateus 7:21, tá? Que trata com relação à vontade, né? Vontade de Deus. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Então, essa questão da vontade aí de Deus, né, é uma questão muito particular, né, eu entendo, de cada um, né, mas ela também é uma questão que mexe com aquilo que eu estou disposto a abrir, né, para que Deus possa atuar na minha vida, entende? Então, nós temos sim as nossas decisões, as nossas escolhas, né, e a vontade de Deus permeia tudo isso, né? Então a pergunta que fica, né, até que ponto, né, a vontade do Pai está sendo, né, tá prevalecendo, né, na minha vida em detrimento da minha vontade, né? E trazendo isso para a questão dos filhos, né, que é o foco aqui da nossa conversa, até que ponto eu quero determinar, né, por meio de, sei lá, qualquer método, né, tem tantos hoje, né, mas que eu tenho controle, né, sobre o que vai vir, né, aí na minha vida, né, eu quero decidir, ou até que ponto, né, eu estou disposto a ser conduzido pela vontade de Deus, né, independente, né, daquilo que eu planejei, daquilo que eu estipulei, né. Então como eu falei, essa primeira parte aqui do vídeo a gente quer trazer para vocês, né, mais reflexões, né, passagens sobre esse contexto, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho de como isso bateu, né, na nossa prática, né, na nossa vida, tá? Só complementando rapidinho isso, antes de ir para o próximo versículo, né? Isso que o Vitor falou é muito importante, né? A gente precisa pensar sobre isso. Nós realmente confiamos em Deus de verdade ou nós dizemos isso só da boca para fora? Nós realmente queremos viver como cristãos ou estamos brincando de ser cristãos, gente? Isso precisa estar muito claro, né? A gente precisa realmente que sondar o nosso coração a respeito disso, né? Porque parece que hoje está proibido confiar em Deus. Isso é chamado até de irresponsabilidade, né? Vocês podem até olhar essa nossa fala, tudo isso que a gente está falando sobre filhos, como um chamado à irresponsabilidade, mas não é isso. Na realidade, nós estamos tentando confiar na vontade de Deus para nós, né? E o que Ele tem para nós. E aí, será que Deus pode contar com a nossa boa vontade para enviar os filhos? Ou Ele precisa nos distrair, Ele precisa, né? E aí, de repente, manda num acidente, de repente, opa, escapou e aí veio um filho. Como é que é isso, né? Por que nós não estamos colaborando com os filhos que Deus quer trazer à Terra, né? Mas é isso. E aí nós temos também aqui uma passagem, né, que ela é tida como que é, amor, que fala? A primeira passagem, né, do método... considerado... Marina é melhor, gente, nessa parte. Considerado uma passagem, a única passagem bíblica a respeito de um método anticonceptivo, né, que é mencionado na Bíblia, e qual que foi a consequência disso. Contraceptivo, né? Método anticonceptivo. Anticonceptivo, Isso. né? Tá, então tá lá em Gênesis, tá 38, do 8 até o 10, tá? Diz o seguinte: Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão,
derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Forte. Então, assim, Como é que Deus enxerga isso, é né? uma passagem emblemática, eu diria, aí, né, dessa questão, né? Claro que, como eu falei, né, às vezes isso nos dias de hoje, né, com tantos métodos que nós temos, né, você fala assim, isso é uma loucura, né? Imagina, né? Não tem nada a ver, né? Mas a gente precisa questionar, sim, né? Eu acho que como cristãos, né, em meio, por mais que seja século XXI, né, eu diria que Deus, o propósito de Deus, né, a vontade de Deus, ela permanece, né? Então até que ponto essa cultura, né, tem falado mais alto nas nossas vidas do que a própria vontade que o Senhor estabeleceu, né, para nós, enquanto casal, enquanto família, até que ponto, né, nós estamos abertos a essa mudança, né, de mente, de prioridade, né, para aquilo que Deus realmente quer operar, né? Então, vale a pena, né, refletir, né? Cada casal aí, né, cada um de nós, né, refletirmos como nós temos lidado com isso, né? Como você tem lidado com essa questão dos filhos no seu casamento? Você tem estado no controle? Você acha, né, colocar entre aspas, né, que você detém esse controle? Esse controle é seu? Esse controle é do seu cônjuge? Esse controle é da decisão de vocês dois, sem se importar, né, com aquilo que o Senhor tem? Como que está isso? Lá em Provérbios, né, 17:6, também nós separamos aqui, né, diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Essa questão aqui, né, dos filhos, né, tem mexido bastante com a gente, né, porque nós temos encontrado muitos irmãos desejosos aí de ter netos, né, Mais ultimamente, né, velhos, né? e nós, né, temos 2 filhos, né, meus pais, logicamente, 2 netos, né, o pai da Marina, né, os pais da Marina têm também um filho do André, né, então são 3, e assim, a gente observa a alegria deles, né, com relação a netos, né, o quanto isso é bom, né, o quanto isso revigora a família, né, traz uma nova visão para os nossos pais, até a ponto de nos esquecerem, né, amor, muitas vezes, e lembrar muito dos nossos filhos, o que é natural, né, todos sabem, né, como é essa lógica, né, mas assim, o quanto isso é bênção, né, para a vida deles, né, e o quanto nós podemos estar privando também, né, os nossos pais, né. Queria que você pensasse nisso, né? Às vezes egoísmo, né? Agindo com Egoísmo, uma série de egoísmo. coisas, né, que pode estar aí, né, no seu coração, né, nas nossas vidas, muitas vezes, né, o quanto isso pode estar privando essa alegria, né, essa coisa gostosa, né, que a gente escuta, né, esperamos um dia também chegar, né, nesse patamar, Em nome de né, Jesus. mas assim, a gente vê o quanto eles ficam felizes, né, com essa questão, né, de ser avô, ser avó, né, o quanto é muito revigorante, é muito bom, né, ver a família, tá? Nesse sentido. Então é mais um versículo para se pensar. Temos mais umas outras passagens, de repente a gente pode deixar, acho que para a segunda parte, né, esses aqui. Mas antes da gente finalizar essa parte, acho que a gente pode voltar aqui na questão da a gente falava muito, né, da comunhão, né, dos filhos como dom mais excelente, né, e a gente tem uma questão aqui também da relação sexual saudável, né, que ela contempla, né, uma função unitiva e procriadora. Isso é fato, né? Não que se faz sexo apenas, né, para ter filhos, né? Mas a gente sabe que a consequência natural do sexo é a procriação, né? E Então, infelizmente, uma das coisas que a revolução sexual que começou aí nos anos 60 conseguiu implantar foi exatamente isso, foi a dissociação
entre o ato sexual e a sua função de procriar, de ter filhos, né? Então, assim, eu quero o prazer que o sexo me dá, mas eu não quero lidar com as consequências dele, que é a geração, possivelmente ou não, a geração de uma nova vida. Então, foi através disso que Deus instituiu que os filhos viriam, né? E hoje o que acontece? Nós estamos numa cultura tão egocêntrica, né? Algo que olha tanto para dentro de mim mesmo e só quero saber do meu prazer, do que eu quero sentir, que eu não quero lidar com aquela consequência. Então, isso também é uma das consequências que a revolução sexual tem trazido também, inclusive para o casamento cristão. Mesmo um casamento de pessoas cristãs, isso tem, infelizmente, tem sido muito comum, muito natural, né? E uma coisa clara que nós temos, né, é a vontade de Deus, né? Pelo menos para nós, né? E a gente entende que isso não é só para nós, né? Mas que se Deus assim revelar, né, para quem estiver vendo esse vídeo, para outros irmãos, né? Deus quer gerar filhos na terra por meio de nós, né? Ele quer nos fazer a imagem dele, de pai que se doa e se abre à vida, né? Então, isso para nós é muito claro, sabe? Essa questão, né, que Deus, ele quer sim gerar filhos na terra, né? E essa função, né, aí de dessa vontade dele, né, de ter mais pessoas, né, de se abrir, né, ao novo, né, é um risco, né? Às vezes a gente fala assim, né, é um risco, né, um filho é um risco de fato, né? Mas é um risco que o Senhor também corre com cada um de nós como filhos, se você for ver, né? Então, o mesmo risco que o Pai, né, tem com as nossas vidas, de certa forma, né, ele corre também, né, conosco, né? E assim, a gente também precisa, né, entrar nesse processo, né, Confiar, de né? confiar, né? Confiar em Deus, né? Sim, Acho que está dando tempo, né? Tô vendo aqui. Está controlando. Então a gente vai dar, já deu 27 minutos, né? Então a gente vai dar uma paradinha, tá? E a gente volta com a segunda parte aí daquilo que a gente preparou aqui. A gente não quer correr também, né, com o assunto, porque a gente entende que é um assunto muito importante, né? Mas a gente também vai seguir aí as orientações, né, do encontro, da organização, tá? Então a gente vai parar agora e a gente volta numa segunda etapa. Obrigado, pessoal.